E aí, amigo, já conseguiu imprimir alguma peça multicolorida utilizando apenas uma extrusora? Ainda não? Então segura a peruca e vem comigo que depois do break eu mostro pra você como a gente faz isso de forma fácil utilizando o Pruz Slicer. Bora lá? E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Valmir que vos fala e hoje nessa videoaula eu vou mostrar um pouco sobre impressão multicolorida. Basicamente eu vou mostrar no Pruz Slicer como nós fazemos as pausas de impressão, ou melhor, como a gente configura essas pausas de impressão que são muito úteis, ou melhor, que são indispensáveis para que a gente faça exatamente a troca de filamentos no processo de impressão. Vocês vão ver que é super simples fazer isso. A gente manda fatiar a peça, ali no scroll exatamente de layers, eu seleciono qual layer que eu gostaria de fazer essa pausa, gero novamente o fatiamento e pronto, já tenho um G-Code já preparado com as pausas. Simples assim. Esta é uma técnica. A outra técnica, juntamente com esta funcionalidade, é a gente trabalhar com G-Codes diferentes. Ou seja, eu tenho a mesma peça cortada, mas cada parte desse G-Code a gente consegue fazer uma impressão com um tipo de filamento diferente. Legal, só que fazer com que cada um dos G-Codes fique em uma posição realmente correta para que a gente tenha uma impressão sobreposta, né, que eu consiga exatamente fazer as impressões coloridas, não é tão trivial. A gente tem que mexer em G-Codes e tudo mais. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que existe uma forma de a gente fazer isso no Pruz Slicer. Não é tão simples assim, existe um hackzinho, que é exatamente esse bônus que eu vou mostrar para vocês, mas que fica super bacana e conseguimos sim trabalhar de uma forma separadas, né, com G-Codes separados, a gente consegue determinar exatamente o layer e conseguimos sim fazer impressões multicoloridas com mais de um G-Code. Agora vamos lá para o Pruz Slicer que eu vou mostrar para vocês como a gente faz tudo isso. Legal, então já estamos aqui com o Pruz Slicer aberto e para a gente dar continuidade nessa videoaula, eu vou importar um arquivo que a gente vai utilizar em toda a extensão dessa aula, legal? Então eu vou clicar aqui, vou arrastar para dentro do Pruz Slicer e aqui nós temos o nosso modelinho. Basicamente essa aqui é a perna esquerda do Kratos, né? Acredito que vários de vocês já devem ter visto, mas aqui no Ops 3D nós estamos fazendo toda a impressão desse modelo e tá ficando super bacana, legal? Então eu vou fazer o seguinte, antes de a gente começar a fazer exatamente as configurações, eu vou acertar qual é a direção que eu gostaria que essa peça fosse impressa, legal? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar sobre essa peça, vou clicar aqui no Place on Face, que é exatamente as faces, exatamente que eu gostaria de marcar aonde eu gostaria de fazer a orientação da impressão. Nesse caso eu vou clicar aqui no pino, legal? Então eu gostaria que essa peça fosse impressa desse jeito. E eu já vou aproveitar, eu vou utilizar aqui o Python Support e eu vou selecionar toda a área que eu gostaria que fosse colocada o suporte, legal? Então eu vou fazer rapidinho aqui e nós temos já toda a configuração do nosso Custom Support pronta. Vou clicar aqui, vou selecionar o For Support in Forces Only e vou mandar fatiar a peça, legal? Com isso, a gente já começa exatamente a dar os primeiros passos para a gente configurar as marcações de onde a impressora vai fazer a pausa para a gente trocar os filamentos, legal? Então, basicamente, nós temos aqui o modelo já fatiado, né? Vou esperar um pouquinho, legal. Então, a gente já tem o modelo já fatiado. E aqui, nesse caso, o Pruz Slicer, ele nos fornece, depois que a gente faz o fatiamento, o scroll de layers, né? O scroll de layers, basicamente, o que é? É um scroll onde a gente consegue descer toda a modelagem, né? Todo o modelo, e ir mostrando, layer a layer, como que seria feita a impressão, tá? Neste caso, junto com exatamente a funcionalidade do scroll, ele traz exatamente esse botãozinho aqui, né, esse maisinho. Para que serve esse maisinho? Basicamente, ele serve para a gente configurar a pausa da impressão. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou fazer duas marcações. Vou colocar aqui no item 50, né, 51, por exemplo. Vou clicar no mais e automaticamente o próprio Pruz Slicer já fez a troca de cor para a gente. Ou seja, a partir do momento que a impressora está começando a imprimir e tudo mais, foi lá ler a ler, a hora que ela chegar na posição 51, o bico ele vai pausar exatamente a impressão, né? Ou a impressora ela vai pausar exatamente o movimento, vai puxar ou para a direita ou para a esquerda, e nisso ele vai fazer a solicitação de troca do filamento. Olha que bacana. Eu vou fazer mais uma marcação aqui, vou colocar na posição 70, por exemplo, 71, vai.
Legal. Vou clicar mais uma vez aqui e nisso nós temos duas trocas de cor. Então nós temos aqui um azul, por exemplo, depois a partir da posição 51 nós trocamos para um vermelho e depois na posição 71 nós fazemos a troca para o amarelo. Claro que não necessariamente seria dessas cores e tudo mais, aqui ele só está dando um exemplo para facilitar exatamente a amostragem de aonde seriam as trocas de filamento, ou seja, que vai exatamente ter uma pausa de impressão para que seja solicitado a troca de filamento. Olha que legal e olha que simples, é basicamente isso. Então nós selecionamos qual é o layer que eu gostaria que fosse feita a pausa da impressão. E depois disso nós fazemos novamente o slice para exatamente o Prusas fazer as marcações da onde ele vai colocar exatamente a pausa e temos exatamente um G-Code pronto para que a impressora consiga entender que a partir de esse layer 71 e a partir do layer 51 ele faça a troca, a solicitação de troca de filamento. Basicamente, aqui, o que o Prusa faz? Ele adiciona dentro do G-Code, nessas duas posições, um comando chamado M600. Esse M600, ele manda para o Marlin, ou para qual, dependendo do tipo de SO que você está utilizando dentro da sua impressora, mas normalmente é o Marlin que a gente utiliza como base. O Marlin entende que a partir do momento que ele recebe uma solicitação de M600, ele faz a pausa exatamente daquele momento de impressão, mantém a temperatura, né, mantém exatamente a altura de onde está o filamento e solicita exatamente a troca do filamento. Basicamente isso, e isso funciona super bem. Existe um contrapeso aqui que é legal de comentar, que em algumas impressoras esse tipo de configuração ele deixa o hot end solto, como é o caso, por exemplo, da Ender, né? Ele faz exatamente a movimentação, ele faz a pausa de impressora, mas ele não trava exatamente o motor do hot end. Com isso, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente for fazer a troca para a gente não fazer nenhuma movimentação no carro ou no hot end, para exatamente não danificar exatamente a posição da onde ele está, para que ele não faça exatamente nenhum movimento errado, para que na volta ele utilize a mesma posição. Então tem que ficar bem esperto com relação a isso, porque eu já vi alguns casos onde, dependendo da movimentação que você faz, ele não volta exatamente na mesma posição, e aí acaba danificando a sua peça como um todo. Legal, gente? Então, basicamente isso. Eu vou mostrar para vocês agora como fica exatamente o G-Code quando a gente coloca essa marcação aqui. Bom, e para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou exportar esse arquivo que a gente acabou de gerar. Então, eu vou clicar aqui no Export. Vou selecionar a área onde eu quero, a pasta onde eu quero fazer exatamente o salvamento. Vou clicar aqui em Save. Vou abrir um arquivo, um programa chamado Sublime, né? Esse arquivo aqui, esse programa, e vou arrastar exatamente o arquivo para cá. Vou esperar um pouquinho, legal? Então nós temos aqui o arquivo aberto e aqui a gente vai fazer um Command F e eu vou procurar exatamente o M600. Olha que legal. Então nós temos aqui um Change Color, né? Um Color Change e exatamente o comando M600. Vamos ver se ele tem mais um. Então ele tem mais um aqui, ó, um Color Change M600. E por fim, o que é o G-Code M600, né? O Color Change Code M600. Legal, gente? Então é basicamente isso que o Prusa Slicer faz exatamente nos nossos arquivos de G-Code. Um pouco diferente quando a gente vê, por exemplo, no caso do Curi e tudo mais, que ele faz algumas outras coisas, tá? Ele coloca aqui uma posição de movimentação de hot end, ele coloca uma movimentação do próprio Z e outras coisas mais. A diferença é que o Prusa Slicer ele não faz nenhuma modificação efetiva, né, nas posições. Ele solicita exatamente para o sistema operacional, né, para o Marlin, olha, eu quero que você faça exatamente uma mudança de color e para isso estou te mandando o comando M600 e a partir disso você controla tudo para mim. É basicamente isso o que o G-Code está falando para a nossa impressora. Legal, gente? Então eu vou fechar aqui, vou voltar aqui para o nosso Prusa Slicer e agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a outra parte, né, uma outra opção ou uma outra técnica que é exatamente a geração de dois tipos de G-Code, né? Basicamente, esses dois G-Codes são da mesma peça, né? E esses dois G-Codes, cada um teria uma posição, né? Uma altura, e esta altura seria um G-Code separado.
O que acontece é que, para a gente fazer isto, a gente precisa efetivamente cortar essa peça. Então, eu vou começar fazendo ela aqui no Process Slicer e vocês vão entender por que a gente tem que utilizar um outro tipo de software para a gente fazer exatamente o corte na peça para ficar bem legal, ou melhor, ela é para ficar exatamente do jeito que a gente quer, tá? Basicamente, eu vou clicar sobre aqui a nossa peça e vou utilizar essa ferramenta chamada Cut. Tá? Essa ferramenta de Cut ela é super bacana, eu recomendo vocês a utilizarem ela bastante, porque o próprio Process Slicer você consegue fazer alguns ajustes e tudo mais, cortar alguns tipos de layer que normalmente não estão diretamente sobre a mesa e tudo mais, então ele ajuda muito, muito. Só que a partir desse momento, por exemplo, eu vou solicitar aqui, eu vou sempre utilizar a mesma posição, porque quando eu for lá para o Mesh Mixer, eu vou utilizar também a mesma posição, legal? Então eu vou colocar aqui a posição 50 mm e vou fazer o Cut. Para isso, ele vai fazer exatamente o corte, vou manter os dois elementos aqui na mesa e basicamente nós temos os dois, legal? O que acontece? Desse jeito aqui, se eu quiser fazer qualquer movimentação para que eu consiga exatamente colocar a peça junto, o próprio Process Slicer não vai deixar, legal? Então, a primeira dificuldade é porque o próprio Process Slicer ele tem uma configuração que a gente não consegue ainda desabilitar, que é todos os elementos que estão em contato com a mesa, eles vão ficar em contato com a mesa. Ou seja, todos os elementos que eu tiver sobre exatamente a área da impressora, da área da impressão, eles vão precisar ter um contato exatamente da mesa. Ou através de um suporte, ou obrigatoriamente você vai precisar exatamente que eles tenham exatamente um contato com a mesa. Legal? Então por isso que a gente não consegue fazer uma movimentação aqui. Ah, Valmir, mas existe uma outra forma, por exemplo, no próprio Process Slicer, que a gente consegue fazer o load de elementos. Legal, eu vou fazer exatamente isso para mostrar para vocês que mesmo fazendo a questão do load, a gente não consegue fazer a mesma coisa aqui. Legal? A primeira coisa que eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito aqui sobre essa peça que a gente acabou de cortar, vou dar um Export STL e eu vou criar um STL aqui, um Leg Right 2, e para este outro cara, eu vou clicar também fazer a mesma coisa, eu vou colocar um Leg Right 1. Legal? Então, eu vou apagar agora o primeiro, vou centralizar esse cara no meio daqui da minha área de impressão, vou clicar com o botão direito sobre esta peça e vou utilizar o ADD Part Load. Legal? Essa funcionalidade faz o quê? Ela adiciona um elemento para que faça uma composição de elementos para que no momento que eu for fazer uma impressão, o G-Code seja único, legal? Então eu vou juntar todos, eu vou fazer um merge mesmo, eu vou colocar todos os meus elementos dentro do próprio G-Code, legal? Apesar de não ser isso que a gente quer para esse momento, mas é interessante vocês entenderem exatamente esse ponto. Legal? Então eu vou selecionar o objeto 2 que a gente acabou de clicar e vou dar Open, legal? Olha só, a primeira coisa que ele fez, ele colocou numa posição um pouco diferente daquela que eu tinha fatiado e colocou para o lado basicamente ali direito da nossa tela, legal? Então eu vou clicar sobre esse elemento e vou trazer ele para junto da peça. Logo de cara a gente consegue ver que, bom, aqui ele está até impresso no ar, legal? Só que ele não está exatamente na mesma altura. Então de alguma forma eu precisaria fazer com que este elemento aqui conseguisse ficar exatamente na posição que eu gostaria, ou melhor, que eu fiz exatamente aquele fatiamento, né? E aí começam as complicações. Qual seria a primeira posição? Aonde seria exatamente aquela posição que eu fiz exatamente o fatiamento? Eu vou literalmente gastar algumas horas aqui para eu conseguir chegar exatamente na posição que eu gostaria da impressora, né, para ter exatamente a garantia, olha, ainda não ficou na posição que eu quero, então eu teria que puxar um pouco mais para cá, até eu ajustar e entender, poxa, ainda não ficou, e assim vai. Então, não necessariamente esta seria a melhor forma, porque dá muito trabalho para a gente conseguir centralizar. Por mais que eu venha aqui, venha nessa posição, pegue a posição, por exemplo, do Y, né, exatamente na posição aqui, ou do X, ou do Y, ou do Z, por exemplo, aqui está em 50. Ah, Valmir, faz o seguinte, coloca na 50, exatamente nessa posição e veja como é que ele fica.
ele vai ficar para cima. Ah, então vamos reduzir aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar então menos 45, ou melhor, vamos colocar aqui 60, né? Para começar a ficar um pouco mais para baixo. Poxa, passou muito. Então vou colocar 52. Poxa, não é legal. Então começa a ficar um pouco trabalhoso para a gente conseguir exatamente ter exatamente 2 G-codes para que a gente consiga ter exatamente a área da impressora, ou melhor, ter os 2 G-codes e determinar exatamente a posição que a gente consiga fazer essas duas peças, uma delas imprimir no ar e a outra não. Tá? Por mais que a gente consiga fazer exatamente isso, tá? Vamos pensar aqui que eu consegui, coloquei exatamente o direcionamento, então, legal. Então, se eu vier aqui, clicar sobre este elemento e apagar, teoricamente essa peça deveria ficar para cima, né? Já que eu determinei aqui a posição dela é 52, legal? Então, obrigatoriamente ele deveria manter exatamente o Z nessa posição, né? Então, se eu fizer isto, o próprio ProSlicer volta com aquele problema que eu falei para vocês. Problema não, é uma funcionalidade onde todos os elementos, voltando e repetindo um pouco, todos os elementos que estiverem sobre a minha mesa de impressão, eles devem ter um contato direto ou indireto, né? Indireto seria suportes ou diretamente a peça deveria estar em contato com a mesa, tá? Então, com isso, eu não consigo deixar elas fora de ter um contato com a mesa, legal? Ah, Valmir, existe uma técnica para fazer isso? Sim, eu vou mostrar para vocês como que funciona exatamente, como que a gente coloca e como que a gente faz exatamente aquele hackzinho que eu comentei com vocês lá no começo do vídeo, para que o ProSlicer consiga entender que a partir daquele elemento é um outro G-code, né, uma outra opção, que a partir daquele layer é uma peça nova, né? É basicamente isso. Então, a primeira coisa que eu já mostrei para vocês é que o fatiamento do ProSlicer, ele não mantém o que a gente fala que é a posição layer real da minha peça. Tá? Ele não mantém o corte, ele não se mantém na mesma posição, no mesmo layer. Tá? Então, com isso, a gente precisa usar uma ferramenta um pouco mais inteligente, né? Que consiga exatamente manter o distanciamento, ou melhor, consiga fazer um corte e esse corte se mantenha exatamente na posição que eu quero. Legal? Por isso que eu recomendo, neste caso, utilizar o Mesh Mixer, porque os cortes ficam do jeito que a gente precisa. Legal, gente? Então agora vamos lá para o Mesh Mixer, que eu vou mostrar para vocês como que funciona a questão dos cortes e como que a gente faz a exportação desses 2 arquivos para a gente utilizar novamente aqui no ProSlicer. Legal? Então bora lá para o Mesh Mixer, ou melhor, para o Mesh Mixer. Continuidade à nossa aula, já estou aqui com o meu Mesh Mixer aberto. Então, se vocês ainda não têm o Mesh Mixer instalado na máquina de vocês, eu recomendo fortemente que vocês instalem. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês fazerem um download e instalarem aí na máquina de vocês, tá? Por que eu recomendo? É uma ferramenta que tem diversas funcionalidades para fazer cortes, para criação de encaixes, para fazer ajustes nas peças, entre outras funcionalidades. Então, eu recomendo fortemente para quem trabalha com ambiente 3D, é uma excelente ferramenta. Legal? Então, para a gente dar continuidade, eu vou importar a nossa perna direita lá do Creators aqui para dentro do Mesh Mixer, tá? Porque para a gente começar a fazer exatamente os cortes. Legal, gente? Então, vou esperar um pouquinho, legal? Importamos aqui a peça. Primeira coisa que a gente precisa fazer é acertar a orientação dela. Existem diversas formas de fazer isso, eu vou mostrar uma delas aqui, que é o que eu utilizo praticamente no dia a dia, legal? Primeira coisa, eu vou clicar aqui na opção Edit e eu vou ficar entre essas duas funcionalidades, o Create Pivot e o Align, tá? O Create Pivot, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa função aqui, Place Mode, vou selecionar a opção Binding Box, vou clicar aqui sobre o elemento na metade dele, que é exatamente onde eu quero fazer a rotação da peça. Vou clicar aqui em Drop Pivot, legal? Depois eu vou clicar aqui em Place Mode e vou vir nessa opção chamada Snap to Face Center, tá? Essa a funcionalidade é para marcar onde vai ser o centro da peça, que nesse caso vai ser aqui na parte do pé. Vou clicar em Drop Pivot novamente e vou clicar em Done. Com isso, eu tenho os 2 pontos no GeoSpaço aqui dentro do Mesh Mixer, né? Eu tenho os 2 pontos no GeoSpaço 3D. Legal, gente? Agora eu vou vir aqui na opção Align e eu vou começar a fazer exatamente as mudanças aqui. Primeira coisa, aqui no Source, eu vou selecionar a opção chamada Pivot e vou clicar com o botão da esquerda sobre essa parte de baixo. Aqui para mim ele já acertou a peça.
Caso para vocês não tenham acertado, existe uma outra parte que vocês precisam fazer também. Eu vou fazer essa outra parte para ficar mais didático para vocês. Mas existe essa outra parte chamada Destination que vocês também precisam selecionar a questão, opção chamada Pivot. E para vocês utilizarem ela, vocês precisam selecionar o botão Shift do teclado, né, apertar o botão Shift do teclado e clicar sobre este elemento com o botão da esquerda. Com isso, vocês conseguem deixar a peça no centro da mesa. Clicando em Accept, vocês vão ver que ela vai ficar esse degrauzinho aqui longe da mesa. Legal, gente? Do aquele outro jeito ele já tinha ficado certinho para mim, mas provavelmente para vocês deve partir para esse passo. Como que a gente arruma agora? Vou clicar novamente em Align, vou vir aqui em Source, vou selecionar a opção Base Point e aqui na opção Destination eu vou selecionar a opção Y-Up. Legal? Com isso eu tenho minha peça com a orientação correta sobre a mesa. Legal, gente? Bacana. Agora vamos para a parte do corte. O corte basicamente ele fica dentro da mesma funcionalidade, né, dentro do mesmo item, só que seleciona a opção chamada Plane Cut. Legal? O Plane Cut ele vai ser utilizado para fazer o corte na peça. Então aqui nessa opção eu vou selecionar aqueles 50 mm que é o que eu tinha utilizado lá no Pros Slices, para a gente manter o mesmo padrão e tudo mais. Legal, gente? Com isso eu vou selecionar aqui no Cut Type, eu vou colocar o Slice Keep Both para manter os dois elementos. E aqui na parte do fio não vou mudar e vou dar um Accept. Com isso eu vou ter exatamente as duas partes já cortadas para começar a trabalhar elas. Como eu sei exatamente e como eu exporto exatamente as duas peças? Basicamente eu vou clicar dentro de Separate Shells e aqui eu consigo ver exatamente as duas peças separadas, né? Um pouco escuro, um cinza mais escuro e outro um cinza mais clarinho. Legal? Então, Shell 1 e Shell 2. Como que eu faço para exportar? Basicamente eu clico sobre qual elemento eu quero exportar, clico lá em File e seleciono a opção Export. Na opção Export, se você abre exatamente a tela, você seleciona qual é a pasta que você quer salvar. Neste caso, eu vou até sobrescrever aqueles dois arquivos que eu tinha feito lá no Pros Slice. Então, vou selecionar aqui o Leg Right 1 e vou dar um Save. Vou dar um Replace. Esse processo, ele basicamente demora um pouco, tá, gente? Por quê? Basicamente ele vai fazer toda a questão de criar o objeto, vai fazer todo um processo de criação de malha, etc, etc. Então, ele demora um pouco mesmo, tá, gente? Então, vamos lá. Clicar novamente, né, na opção aqui. Vou dar um Save, Replace. Legal. Com isso, ele vai começar a criar, como eu falei para vocês, é um processo que demora um pouco mesmo, tá? Porque ele faz toda a criação do objeto do zero. Aqui eu estou criando um objeto realmente do zero. Ele vai criar todas as malhas, a questão de enfio, etc, etc. Por isso que ele é um processo um pouco mais demorado. Mas o legal aqui, né, é que vocês vão ver lá no Pros Slices que ele consegue manter exatamente as duas partes em posições separadas. Tanto nessa posição onde eu estou mantendo aqui, quanto nessa posição encostado na mesa, tá? Então, o mesmo processo eu vou fazer aqui para o Shell 1. Vou clicar novamente em File, vou clicar em Export, vou selecionar a opção 2 nesse caso, vou dar um Save, vou clicar aqui em Replace, e ele vai fazer o processo também para a gente. Normalmente, como eu disse novamente, como eu falei para vocês, ele demora um pouco mesmo, porque ele faz todo o processo de criação da malha, etc, etc. Por mais que seja um objeto um pouco simples, mas ele tem várias ranhuras, ele tem uma textura, e isso normalmente ele demora. Claro que varia de máquina para máquina, né? Mas é um processo que demora um pouquinho mesmo, tá, gente? Então, tenham paciência nesse processo, porque ele pode ser rápido ou ele pode demorar, tá bom? Vamos só aguardar alguns segundinhos aqui que ele já vai terminar para a gente o processo de criação dessa parte. Tadã! E o legal, vocês viram que é super simples o processo realmente de fazer exatamente o corte na peça, tá? Então, novamente eu recomendo vocês trabalharem com o Mesh Mixer porque é uma ferramenta excelente para esse tipo de trabalho. Legal? O trabalho do Mesh Mixer já acabou, agora vamos voltar lá para o nosso Pros Slice. Então eu vou dar um minimizar aqui. E vou voltar aqui para o nosso Pros Slice. Legal? O que eu vou fazer? Eu vou importar o primeiro elemento que a gente criou, né? Exatamente a parte de baixo, que é exatamente o contato com a mesa, né? Então nós temos aqui um pedaço da bota já cortado e tudo mais.
E eu vou fazer exatamente a importação do segundo. Só que a importação do segundo eu vou utilizar o esquema de load part, tá? Então eu vou clicar com o botão direito sobre essa parte, sobre esse elemento. Vou clicar aqui em add part e vou clicar sobre load, tá? Vou selecionar a opção 2 e vou dar um open. Com isso, vocês vão ver que basicamente ele vai fazer o merge dos dois elementos, ou seja, ele vai criar uma nova estrutura, né? Ele vai criar basicamente como se fosse um STL do zero, mas gerando os dois elementos. Tanto que se você clicar para fora, ou mesmo mandar fatiar essa peça, vocês vão ver que é uma peça única. Ela não tem, eu vou até usar aqui o scroll para mostrar para vocês, mas ele não tem uma divergência, né? Ele não tem uma diferença entre as duas, porque ele fez exatamente o processo de merge, né? Então é super legal esse processo. Então eu vou até voltar aqui, porque a gente tem para baixo de 50, como eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, 49, 50, se vocês olharem ali, não tem diferença, tá vendo? É exatamente a mesma peça, feita exatamente esse combine, né? Ele combinou as duas. Legal, gente? Então, com isso nós temos exatamente a peça fatiada e com os mesmos elementos, nas mesmas posições, que era exatamente a dificuldade que a gente tinha quando a gente utiliza o processo de cut aqui no ProSlice. Legal? Então, basicamente, o que a gente deveria fazer? Eu deveria fazer uma exportação, né, um G-Code com este processo, né, com este STL, e um segundo com este STL. Legal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou apagar exatamente agora, por enquanto, este cara, e eu vou fazer exatamente a exportação deste G-Code. Então, eu vou fazer do zero, né, vou fazer a parte do processo aqui, vou aumentar um pouquinho mais, vou fazer exatamente o processo de suporte para a gente ter exatamente essa peça, né? Vou fazer exatamente em todo aqui o entorno, vou selecionar aqui a opção Support in Force, legal? E vou fazer um slice. Bacana, esperar alguns segundinhos, legal. Temos aqui o nosso primeiro arquivo processado já para ser exportado. Vou clicar em Export. E vou selecionar o folder que eu quero exportar e vou dar um save. Legal? Com isso, nós já temos exatamente a primeira parte do nosso processo feito. Agora eu vou voltar exatamente aqui na opção na opção da visualização das nossas peças. Vou deixar aqui lá no centro. Vou clicar novamente com o botão direita. Vou fazer o add part e vou fazer um processo chamado load novamente. E vou clicar sobre a segunda parte para ele fazer exatamente o combine novamente. Legal? Deixa eu tirar essa mensagenzinha aqui, que não precisa. Legal? Bom, já temos exatamente o processo. Ah, Valmir, então você nem precisaria fazer isso, porque se o Mesh Mixer conseguiu manter exatamente a posição do Z exatamente nesta parte, então se eu vier aqui e apagar, o próprio ProSlice vai manter a distância, né? Infelizmente não. Se a gente vier aqui e apagar, ele volta exatamente com o mesmo problema que nós tínhamos anteriormente, que exatamente o objeto ele precisa ter um contato com a mesa ou precisa ter um contato com um suporte, né? Então a gente acaba não resolvendo ainda, tá? Aí eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar exatamente aqui porque agora exatamente é o hackzinho que a gente precisa fazer para manter exatamente essa peça no ar. Tá? Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direita sobre esta parte, sobre os dois elementos, né? Vou clicar aqui em Add Modifier e vou clicar em cilindro, tá? Vou puxar esse cara bem nessa posiçãozinha aqui, legal? Com isso eu vou clicar sobre o primeiro elemento, vou tirar a escala dele e eu vou começar agora a colocar todas as configurações aqui do XYZ sobre o nosso cilindro genérico, legal? Então vou clicar aqui, vou pegar a posição Z, vou clicar aqui, vou colocar aqui nessa posição. Antes disso, lembre-se, esta posição do Z, ela precisa estar zerada, tá? Por quê? É exatamente aonde... Olha, eu vou deixar ela por enquanto do jeito que ela estava, porque é menos 12, né? Porque depois a gente vai precisar fazer um pequeno ajustinho que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas, bom, vamos dar continuidade. Vou clicar aqui, vou pegar o Y. Então, vamos copiar todas as nossas configurações para cá. Vou clicar sobre os 50 e vou clicar novamente aqui. Legal, gente? Aí, o que ele fez? Ele basicamente criou se a gente clicar sobre o elemento 1, vocês vão ver que ele criou exatamente o mesmo tipo de cilindro aqui para nós. Só que ele ficou para baixo da mesa, né? Por quê? Por conta exatamente do Z. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar, vou zerar o Z
para que eu tenha exatamente ele na mesma posição que o elemento 1. Então, se a gente clicar na mesma origem, né, na mesma proporção de visualização, vocês vão ver que ele está exatamente igual. Então, tanto nas coordenadas aqui, ou melhor, tanto no tamanho, né, no tamanho do X, do Y e do Z, eles são iguais. Legal, gente? Então, a gente criou um modificador com as mesmas coordenadas da primeira peça. Legal? Acho que vocês devem já estar sacando o que essa peça vai fazer, tá? Mas vamos lá, vamos fazer um slice e vamos ver o que acontece com esse processo agora, tá? Então, esperar alguns segundinhos para ele gerar para a gente o processo. E não aconteceu nada. Legal, por que não aconteceu nada? Porque ele é um modifier. Lembra que para ele fazer algum tipo de modificação, primeiro ele precisa estar sobre a peça e eu preciso configurar alguma coisa para que este modifier reflita essa modificação sobre a peça. E basicamente a gente não fez nada. Então eu vou voltar novamente aqui na nossa view, vou clicar sobre este elemento e vou fazer algumas modificações aqui. Vou clicar em Fill, eu vou zerar o Infill, vou deixar ele em 0, no caso 0%, vou clicar novamente e vou vir aqui nos Layers e Perimeters e vou zerar todos eles novamente. Legal? Vou fazer o Slice novamente. O que vai acontecer agora? Esperar alguns segundinhos para terminar de fatiar. E não fez nada, novamente. Legal, por que ele não fez nada? Porque, primeiro, ele está numa posição fora exatamente do meu objeto e ele continua sendo um modifier. E o que eu quero aqui não é um modifier, eu quero que seja uma peça, uma parte de todas essas peças. Assim como eu importei a peça 2, eu preciso transformar esse modifier em uma parte. Então, como eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direita novamente aqui, sobre o elemento, vou vir sobre o Change Type e vou selecionar um Part. Legal? Agora ele faz parte do meu processo, tá? Então, se eu mandar fatiar, vocês vão ver que já tem uma pequena diferença nesse processo aqui de impressão. Principalmente na questão do skirt, porque vocês vão ver que ele vai vir até nesta parte e vai vir até lá. Por mais que eu não adicionei nenhum elemento aqui, mas ele entendeu que aqui eu preciso ter uma parte, né? Ele faz parte exatamente do meu processo. Legal? Com isso, se eu voltar novamente na parte da View e eu selecionar agora a opção 1 e apagá-la, vocês vão ver que ele consegue agora manter exatamente o elemento no ar. Olha que legal, ou que loucura, né? Mas na verdade, não é nenhuma loucura, é apenas um hack, na verdade, porque eu estou fazendo uma parte que não está no contexto, que eu consigo fazer alguns modificadores que não vão fazer nenhuma referência sobre a peça, né? Porque ela está longe dela. Então, com isso, eu consigo manter exatamente ela longe e, ao mesmo tempo, mantê-la no ar. Então, com isso, eu conseguiria gerar um G-Code com esta parte no ar. Olha que legal. Então, eu vou mandar fatiar agora e vocês vão ver que ele vai exatamente processar essa parte. Claro que eu vou falar um pouquinho agora deste erro, mas antes de falar do erro, eu vou mostrar para vocês uma outra parte, que eu consigo ter exatamente um elemento sendo criado e uma outra parte criada no ar. Legal. Então, se eu clicar agora em Export, vou até mudar para Write 2, porque é exatamente o segundo elemento, e vou dar um Save. Quando eu salvar, eu vou até apagar essa mensagem para vocês verem que no momento que eu estou pedindo para fazer o Save, ele já não deixa, tá vendo? Por mais que eu apague essa mensagem e clique no Export e mande, aqui eu vou mandar fazer o Slice novamente, e vou dar o Export, essa mensagem ela não some, e se vocês repararem, ele não criou para mim o G-Code. Por quê? Porque ele está falando aqui, There is any object with no extrusion on the first layer. Ou seja, ele está falando que, por mais que você está criando essa peça no ar, eu não tenho nenhum first layer aqui. Por mais que eu tenha esta parte como first layer, eu não tenho nenhum first layer na mesa. Então eu não consigo gerar para você, né? Eu não sei onde eu começo. É basicamente isso que ele está falando. Então como que a gente muda esse cara? Como que a gente fala para ele, cara, você vai imprimir no ar. Então eu volto aqui exatamente na minha configuração do meu cilindro. Vou vir aqui no meu bottom layer, vou colocar a opção 1. E junto com isso eu vou voltar no meu cilindro e eu vou fazer umas modificações de tamanho. Vou colocar 10 e vou colocar 10. Vou deixar ele mais cilíndrico possível,
Só não vou mexer no Z, porque a parte importante é que o tamanho exatamente deste caso, né, deste parte, seja igual ao parte 1 que eu tenho aqui, ou de qualquer outra parte, caso vocês queiram fazer exatamente o mesmo processo. Então, lembre-se que esta parte tem que ser igual, né, igual. Porque quando eu começar a fazer a impressão, lembre-se, eu vou fazer a primeira parte, terminou a impressão, eu não tiro o elemento da mesa, correto? Eu troco o filamento, mexo aqui novamente, e quando ele terminar de fazer exatamente a primeira layer aqui, o Z vai subir e a partir daquele momento ele vai começar a fazer essa impressão aqui em cima. Então, vou fazer o slice novamente, e aí vocês vão ver que a mensagem ela ainda vai existir, porque ele fala uma mensagem um pouco diferente, né? Ele fala só um warning, não é um erro. Fala, olha, você tem elementos que estão em uma área vazia, né? Você tem elementos aqui em área vazia. Então, provavelmente você não vai conseguir imprimir isso aqui. Eu vou conseguir gerar o G-Code para você, mas não vai conseguir imprimir. Legal? É isso que ele está falando aqui. Então, eu vou até apagar essa mensagem. Vou mandar exportar. Vou clicar aqui, vou até trocar o nome para Export 2. E vocês vão ver que ele exportou. Por mais que ele gere novamente o mesmo warning que tinha aqui embaixo, ele gerou o warning aqui em cima. Mas os dois arquivos foram gerados, o G-Code 1 e o G-Code 2. Porque aqui eu já tenho exatamente o layer 1, vai fazer exatamente aquela posição que eu te falei, né? Ele vai subir o Z e vai começar a imprimir aqui novamente. Então, a única dificuldade e uma recomendação é deixe exatamente os elementos desse tipo aqui, dessa parte, longe da peça. Por quê? Porque aqui ele vai precisar fazer um movimento. Ou algumas impressoras ele vai subir e vai movimentar, outras ele vai subindo e movimentando. Então, dependendo das áreas que vocês tiverem, pode ser que ele tenha algum contato. Então, precisa fazer alguns testes. Nos testes que eu fiz aqui na Prusa, ele sobe e depois ele faz a movimentação. Eu acabei não fazendo um teste numa Ender para eu entender como seria exatamente o passo, mas eu acredito que deve ser da mesma forma, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês no GViewer do próprio Prusa Slicer como ficaram os dois elementos criados, tá? Então, eu vou clicar sobre o próprio G-Code que a gente criou do elemento 1 e vou pedir para abrir o nosso G-Code Viewer, tá? O G-Code Viewer, não sei se vocês conhecem, mas é exatamente a visualização de todos os G-Codes que foi incorporado nessa versão 2.3 do Prusa Slicer, tá? Então, vocês podem só clicar com o botão da direita, né, sobre o G-Code, né, gerado e pedir para abrir exatamente no Prusa Slicer, que ele vai entender que é um G-Code e vai chamar o G-Code Viewer, tá? E aqui a gente consegue ver as mesmas coisas que a gente tinha lá no processo de printer, né? O perímetro externo, quanto tempo está demorando, qual que é o printer, você consegue aqui descer no scroll layer exatamente como ele está, etc, etc. Legal? Eu vou agora clicar sobre o segundo elemento, vou fazer a mesma coisa e a gente vai ver como ficou exatamente essa outra parte, que eu acho que é o mais interessante de tudo. Olha que legal. Então ele manteve exatamente o mesmo processo. Ele vai gerar um pequeno espaçamento aqui, né? Porque aqui você vai, entre aspas, perder um pouquinho de filamento, mas você vai conseguir fazer exatamente a troca em dois momentos. Legal, né, gente? Eu acho que esse tipo de hack, né, apesar de ser simples, existem vários passos e tudo mais, mas existe aqui uma oportunidade, né, uma forma de a gente mexer exatamente de ter dois G-Codes sem precisar gerar um G-Code só, criar um segundo G-Code baseado no primeiro, fazer exportações dele e outras coisas mais, porque mexer em G-Code normalmente não é tão simples assim. Legal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula de hoje. E assim terminamos mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, deixa aquele like pra gente, compartilha com a galera, deixa aquele comentário também, porque é importante de eu entender como vocês estão gostando, se vocês não estão gostando ou não estão gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixa que a gente consegue responder. E até a próxima. Um abraço.